E a gente começa, então, te contando como é que estão esses últimos compromissos dos candidatos. Como a gente sempre faz de maneira democrática, a gente seleciona por ordem de intenção de voto nas pesquisas. Então, a gente começa a falar a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva. O petista faz uma caminhada com apoiadores aqui na Avenida Paulista, pertinho, né? A CNN fica na Avenida Paulista. Então, a gente vai ao vivo para a rua com a Tainá Falcão, que ela vai trazer os detalhes desta agenda deste dia 1º de outubro. Tainá, bem-vinda. Conte-nos tudo, por favor. Oi, Elisa, tudo bem? Que bom estar com você aqui hoje, né? Um dia, então, para as eleições, para o primeiro turno. E o ex-presidente Lula escolheu São Paulo para fechar com uma caminhada no cartão postal da cidade. A caminhada que começou na Avenida Paulista, onde a gente estava agora há pouco. Ele não estava no chão, né? Ele estava num carrinho junto com seus aliados, com Fernando Haddad, com Márcio França, candidato ao Senado, seu vice Geraldo Alckmin e a sua esposa, a socióloga Rosângela Silva, a Janja. Já passou por aqui, então, esse carro e outros carros de som também acompanhando o ex-presidente, assim como seus apoiadores subindo a Augusta, né? A Rua Augusta, também muito famosa pelos bares, pela boemia da noite de São Paulo. Passou por aqui, vai parar lá embaixo depois de 1,5 km de caminhada junto com a militância petista e os apoiadores da chapa Lula-Alckmin na Praça Roosevelt. Esse é o último ato do ex-presidente Lula antes do primeiro turno, né? O grande ato considerado pela campanha para fechar esse período foi o debate da quinta-feira. Nós estávamos lá acompanhando, Elizavec, muito bem avaliado pela equipe do ex-presidente Lula, com algumas críticas por conta do horário, da dificuldade de dialogar com o trabalhador, que precisou dormir cedo, já que o debate se estendeu até muito tarde, mas foi o grande ato de fechamento, né? O debate, a conversa com os apoiadores do ex-presidente ali por meio dessa troca com os adversários. Mas teve também a ida do ex-presidente importante para o Rio de Janeiro, para ali fazer uma fotografia com o Marcelo Freixo, seu candidato a governo. No mesmo dia, Lula, na sexta-feira, ainda passou pelo Nordeste, uma agenda, Elisa, que foi encaixada de última hora a pedido das chapas estaduais, chapas que estão demonstrando capacidade de vencer as eleições ou de ter uma disputa mais competitiva do que no início da campanha, tanto em Salvador quanto em Fortaleza. Por isso, a necessidade dos estados de receber o ex-presidente para tentar, nesse último momento, alavancar as chapas locais. Mas, claro, o ex-presidente Lula escolheu São Paulo para fechar a sua campanha oficialmente com essa caminhada ao lado daquele que ele quer fazer governador de São Paulo, Fernando Haddad. Então, fechando essa caminhada lá na Praça Roosevelt, a gente está na expectativa dele conversar com os jornalistas. Elizavec, se eu tiver informações sobre isso, eu trago, claro, declarações do ex-presidente. Como não pode ter um comício, eles chamam essa caminhada, Elisa, de uma caminhada silenciosa, né? Fica tocando música, alguns jingles, mas os candidatos não se dirigem aos apoiadores, só cumprimentam de cima desse carro. Eu volto com você e daqui a pouco com mais novidades na programação. Elisa. Muito bom, Tainá. Legal que Tainá trouxe para a gente a programação do candidato, a agenda e também um pouco das regras, né? O que exatamente o TSE permite num dia como hoje. Até na imagem da Tainá, e mais adiante a gente volta a falar sobre isso, sobre essas regrinhas, tinham muitos panfletos no chão, né? Muitos santinhos espalhados. Existe uma série de regrinhas. Hoje, por exemplo, até a meia-noite do dia 1º de outubro, você pode distribuir panfleto ou chamado santinho. O que não pode ocorrer é aquele chamado derramar panfleto, né, que o pessoal sai jogando pelo chão para, de alguma maneira, fazer algum tipo de marketing. Então, uma coisa é quem recebeu um panfleto e jogou na rua, aí é no quesito falta de educação, né? Tem nada a ver com o lance de derramar panfleto, é porque jogou em outro lugar que não fosse no lixo. Mas derramar panfleto hoje não pode. É uma das regrinhas que estão sendo ali bem observadas com lente de aumento pelo TSE e estão fazendo essa fiscalização. Já já a gente vai te contar mais sobre isso. Bom, vamos em frente aqui. Agenda dos candidatos mais bem posicionados. Abrimos os nossos trabalhos aqui do CNN sábado, compartilhando com vocês, então, como foi
foi e como está ocorrendo neste momento a agenda do candidato mais bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos agora então em frente, trazendo o segundo mais bem posicionado pelas pesquisas, que é o presidente e candidato Jair Bolsonaro, que cumpre a agenda hoje também aqui na cidade de São Paulo. O candidato à reeleição participou de uma motociata, algo que já é bem significativo, muito marcante, né, para a campanha de Bolsonaro. Tem feito isso e muito. Bom, fez durante toda a gestão e agora intensificou mais, né, uma maneira de trazer essa movimentação e os eleitores bolsonaristas para percorrerem as ruas dos grandes centros. Isso ocorreu na capital paulista e foi até a zona sul da cidade. Leandro Magalhães, que é mais um integrante aqui da equipe, que são os famosos carrapatos de candidato. Olha, o que Leandro Magalhães, o que Tainá Falcão terão de histórias para contar, os dois acompanhando os candidatos mais bem posicionados, é uma loucura, hein? Quantas andanças, hein, Leandro, nessas centenas de cidades aqui do Brasil, e hoje você no último dia de campanha, pelo menos do primeiro turno. Então conta pra gente, por favor, como é que tem sido essa agenda do candidato Bolsonaro? Bem-vindo. Oi, Elisa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ontem eu estava no Rio, hoje aqui em São Paulo, amanhã, daqui a pouquinho eu volto para o Rio de Janeiro novamente. Elisa, o candidato do Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro, chegou cedo a São Paulo. Estava acompanhado de candidatos que ele apoia aqui no estado, como os ex-ministros Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes. No último dia de campanha, Jair Bolsonaro participou de uma motociata que percorreu ruas da capital paulista. A concentração foi em uma praça na Zona Norte, chamada de Praça de Bagatelle. No final da motociata, Jair Bolsonaro deixou a moto que usava e passou a caminhar no meio dos apoiadores, o que surpreendeu muita gente, sobretudo a equipe de segurança dele. Bolsonaro cumprimentou apoiadores e tirou fotos. Em seguida, em entrevista à CNN, ele disse que o otimismo dele vem da aceitação da população ao governo nos quase 4 anos e que isso ele tem visto nas ruas. Há pouco, o candidato do PL seguiu para Santa Catarina, onde vai participar de outra motociata na cidade de Joinville, a partir das 4h15 da tarde. Às 7 da noite, Jair Bolsonaro irá fazer a última live antes do primeiro turno. E de Santa Catarina, ele segue ainda hoje para o Rio de Janeiro, onde irá votar amanhã pela manhã. Em seguida, amanhã, Jair Bolsonaro segue para Brasília, onde acompanha a apuração no Palácio da Alvorada. A gente volta ao estúdio. Elisa? Muito bom, Leandro, acompanhando tudo. E nessas imagens que a gente tem podido ver de motociata, até peço a gentileza da Carla, nossa diretora de TV, colocar novamente para a gente ir acompanhando. Esse é o tipo de movimento, né, que a gente viu durante toda a campanha do presidente da República. E Leandro trouxe um detalhe muito importante, que é a segurança dos candidatos. Eles têm uma equipe de segurança. Ai, que bom, Leandro está na tela aqui comigo de novo, Leandro. Vou te perguntar um pouquinho mais sobre isso, viu? Porque essa equipe de segurança dos candidatos, ela é bastante intensa, né? Eles ficam muito conectados com cada passo dos candidatos para que eles tenham, de fato, um jeito mais seguro de poder percorrer as ruas. E Jair Bolsonaro tem essa característica mesmo. Ele gosta de romper esses padrões e é uma característica e o eleitor adora. Gera uma proximidade e isso é sempre bom para o eleitor. E mais uma vez ele desceu ali das motos e saiu caminhando um pouco para ter essa proximidade. E isso é muito registrado também, né, Leandro? Pelas redes sociais do candidato, os vídeos que são montados para mostrar essa conexão com as pessoas, né? Elisa, você tocou num ponto bastante importante. Desde o início da campanha, nós da CNN, nós estamos acompanhando de perto, né? No meu caso, eu que acompanho o presidente Jair Bolsonaro, ele geralmente sempre ele quebra o protocolo em relação à segurança. Isso acontece em quase todas as motociatas. Ele faz uma parada, a gente percebe, é lógico, tem uma equipe muito grande de segurança dele, né? Na motociata há um corredor grande de motos que separa justamente ele das demais motos, mas mesmo assim ele para no meio do caminho e vai falar com os motoqueiros, né? Todo mundo lá vai falar com a população, com os apoiadores. Foi o que aconteceu hoje.
Ele saiu do ponto onde estava, ele deixa a segurança aflita, porque a segurança programa uma coisa e ele sempre quebra o protocolo e vai para perto dos apoiadores, né? Isso acontece em todas as cidades. Eu até questionei já o presidente Jair Bolsonaro em relação a isso, em relação à segurança dele, né? Porque a segurança ela fica tentando proteger e lembrando que o presidente sofreu aquele atentado, né, em 2018, a facada. E ele disse, Leandro, eu tenho que ir para o meio do povo, da população. Esse é meu papel como presidente da República. Então não custa nada, eu tenho que ir. Sim, mas e a segurança? Ele disse, a segurança eu quebro o protocolo, né? Tem que ficar ali próximo ao lado. Enfim, é o jeito, é o perfil dele. Eu volto com você, Elisa. As equipes ficam daquele jeito. Obrigada, Leandro, por trazer esse detalhe. E a gente estava vendo agora há pouco também as imagens de Luiz Inácio Lula da Silva, justamente fazendo a mesma coisa, né? Que isso é muito característico, evidentemente, dos candidatos que precisam desse calor humano, dessas imagens que são registradas, para gerar ainda mais engajamento e cada aperto de mão, né, trazer uma espécie de confiança com os eleitores na tentativa de conquistar votos.